Põe a Thaís Travensoli para conversar comigo aqui, porque, olha, deixa eu pegar meu relatório, que eu tenho ele aqui em mãos. Eu sou relatório da Polícia Civil do Estado do Paraná, falando da morte do professor Ronaldo Pescador. Uma morte que tem uma relação direta com homofobia. Ou seja, o professor foi brutalmente espancado e morto pela sua orientação sexual, porque era gay. Thaís Travensoli, esse é um crime que chocou o Brasil inteiro pela forma como ele aconteceu. Mas eu consigo perceber aqui que existe uma autora intelectual. Alguém disse, matem o professor. Conta pra gente como é que tá essa história. Bom dia. Bom dia, Riva. Bom dia a todos. Finalmente o inquérito foi encerrado aqui pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. E lendo esse inquérito, lendo toda essa conclusão que está aí na sua mão, Riva, a gente começa a imaginar até que parece um filme de terror, pela brutalidade, tudo que foi feito por esses criminosos. Então, no total, 8 pessoas foram indiciadas, 4 delas, Rivas, por crimes, por pelo menos 6 crimes. 3 deles, lembrando, já estão presos, que é o Marcelo, o Joey e o Guilherme. E a gente tem também agora a Gabriela Ferraz Gonçalves, uma moça de 21 anos de idade que responde em liberdade, mas que também foi indiciada por esses mesmos 6 crimes. Eu estou aqui, ao meu lado está o doutor Tito Barrichello, que é o responsável pela investigação. Um trabalho muito intenso que foi feito pela delegacia, doutor, desde o dia 30 de novembro. Agora o inquérito finalizado. Conclusão, realmente um crime de homofobia. Foi por isso que começou. E até o Riva nos chamou perguntando o seguinte, alguém deu início a isso? Foi realmente pelo crime de homofobia, Boa tarde. Boa tarde, Riva. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, da HPP, com apoio incondicional da sua delegada divisional, doutora Camila Seconello, trabalhou nesse inquérito, conseguimos encerrá-lo num prazo extremamente curto, perto do contexto fático que foi apresentado. O que nós temos, Riva? Infelizmente, nós temos um crime que foi motivado pela homofobia. E a homofobia, segundo o entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal, agora, em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, considerou, Riva, que o Congresso Nacional, com seus 503 deputados federais e seus 81 senadores, foi omisso, que o Congresso foi omisso. E, sendo o Congresso omisso, deveriam ter criminalizado a conduta de homofobia, e não fizeram. Então, o STF diz que a Lei 7.716 de 89, que trata do racismo, se aplica à homofobia. Então, com base nisso, é o primeiro caso que eu conheço, que eu trabalhei nisso, nós temos um caso de homofobia, de crime de homofobia, com base no racismo, da Lei 7.716 de 89. Agora, para complementar aqui, de todos esses indiciados, alguns vão responder por 6 crimes, outros por 4 crimes, mas é importante reforçar que todos respondem por homofobia. Quem está em casa pode estar se perguntando, doutor, porque a gente tem 3 presos por 6 crimes e a Gabriela, que também responde por 6 crimes, ela está solta, responde em liberdade. O senhor chegou a pedir, a prisão dessa moça de 21 anos de idade? Riva, o caso é gravíssimo, parece um filme de terror, mas um filme de terror em pleno século XXI e na nossa capital, Curitiba, que é a capital mais segura do país. A DHPP trabalhou na investigação. O que nós temos, Riva, para entendermos o contexto? Nós temos uma festa rave em que a vítima, que é um professor aclamado e respeitado, uma vítima literal no sentido da palavra, sai dessa festa rave com quem dirigindo o carro? Joey Matheus Mariano. Saem dessa festa rave, vão até esse sobrado. Nesse sobrado, em determinado momento, por questões homofóbicas, Joey Matheus Mariano, Guilherme de Jesus, Marcelo Rottmeier e Gabriela Ferraz Gonçalves passam a torturar um ser humano, que é a vítima, física e psicologicamente. Deitam no chão, batem com o martelo, usam uma cinta, esganam com as mãos, estrangulam com o fio, enfiam na garganta dela uma roupa, uma peça íntima feminina, sufocando a vítima. Isso, Riva, tendo mais 4 pessoas assistindo. Então, nós temos aqui o crime de homicídio triplamente qualificado, praticado por esses 4 investigados. Nós temos o crime de homofobia da Lei 7.716. Nós temos, Riva, o crime de corrupção de menores, porque havia uma menor no meio que estava ingerindo bebida alcoólica. E temos também o crime de dar bebida alcoólica adolescente. Nós temos o crime de fraude e execução, porque essas pessoas lavaram as paredes, tiraram restos de massa cefálica do chão. Para quê? Para inibir
coibir a prova e a persecução penal. Doutor, inclusive para complementar essa sua fala, o Riva me chama no estúdio, se o senhor puder inclusive colocar o fone de ouvido, o Riva gostaria de complementar essa sua resposta com uma pergunta, né, Riva? Pode fazer que o doutor está te ouvindo aqui. Bom, eu tive acesso a esse relatório, toda a imprensa teve, eu li esse relatório de fio a pavio para tentar entender essa história. Cada linha que você lê desse relatório aqui que eu estou te mostrando agora é um negócio absurdo. A gente se coloca na cena e tenta imaginar o que passou o professor Ronaldo Pescador, mas só imaginar, gente, porque não tem como você aceitar o que aconteceu com esse homem. Eu estou na página 9 do relatório, em que o Guilherme Jesus de Oliveira fala: doutor, o senhor é muito claro em colocar nesse relatório que a Gabriela é autora intelectual. Inclusive, ela chega a dizer em alguns momentos: esse cara tem que morrer, esse cara é um pilantra. A casa onde tudo aconteceu era do tio dela, mas quem usava a casa era essa Gabriela. Ela também era namorada do Joey, ou seja, ela que faz com que esses homens matem o professor, doutor Tito. Sem dúvida alguma, Riva, ela foi coautora, foi autora intelectual, ela que fomentou, ela que organizou, tanto que ela vai responder tanto pelos autores como os autores diretos. Ela não bateu, ela não torturou, mas ela estava ao lado e ela incentivava a Riva. Então a conduta dela, em termos de direito penal, está adequada ao homicídio triplamente qualificado e a todos esses crimes. E a gravidade, Riva, é tão grande que em determinado momento Marcelo Rottmeier diz para o grupo que estava ali reunido que deveriam cortar o corpo, que deveriam cortar o corpo em partes para buscar a impunidade. E só não o fizeram, Riva, porque não acharam na casa uma faca em condições de cortar o corpo. Eles tinham uma pequena faca de cozinha, que essa faca o Marcelo Rottmeier utiliza para inserir no coração do professor e efetivamente consumar o crime. No entanto, eles não tinham uma faca com serra suficiente para cortar um corpo. Então, só por isso não houve essa situação mais trágica ainda. Doutor, extremamente grave, né? Inclusive esse trecho que foi lido pelo Riva, da conduta da Gabriela. Mas ainda para quem está se perguntando, ela está solta, o senhor fez, né, o trabalho de pedir a prisão. É um entendimento da justiça, porque ela não representa risco, tem toda essa questão legal, por isso que ela responde em liberdade. Nós pedimos a prisão preventiva dela para garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal. No entanto, o Poder Judiciário, no seu compreender, entendeu que não havia risco de ela fugir e não havia periculosidade por ser um crime passional, em virtude dela ter cometido um crime e não ter a possibilidade de reiteração criminosa. Então, ela vai responder em liberdade. No entanto, não significa que não tenha a mesma consequência penal que os demais coautores que estão presos. Agora, quem vai julgar isso, Riva, é o cidadão que está hoje nos assistindo, através dos jurados, são 7 jurados, então, algum de vocês, cidadão, que está assistindo, ou que está na sua casa agora, que não está assistindo, vai julgar, e espero, Riva, que seja rigoroso, porque em pleno século XXI, em Curitiba, que é uma sociedade aberta, heterogênea, que aceita as mais variadas opiniões, sejam políticas, sexuais, não é aceitável, Riva, que em nossa Curitiba, que nós amamos, haja situações homofóbicas. Isso não pode ser aceito e tem que ser punido de forma rigorosa, em virtude do homicídio, que é o crime mais grave, obviamente, mas em virtude dessa motivação hedionda. Vamos voltar para o Riva lá, que tem mais pergunta no estúdio. Doutor, por favor, pode colocar o fone. Manda aí, Riva. Bom, primeiro agradecer, claro, ao doutor Tito Barrichello pela investigação, por toda a sua equipe, pelo que fizeram. E endossar as palavras do doutor. Nossa sociedade não pode permitir isso, de maneira nenhuma. As pessoas têm as suas escolhas, as pessoas têm as suas orientações e nós temos é que respeitar. Não fazer algo tão brutal, tão atroz, tão covarde como foi feito com o professor Ronaldo Pescador. Bom, sabemos que 3 deles vão continuar presos nesse momento, Marcelo, o Guilherme e também o Joey. E que o povo faça a melhor decisão e tenha a melhor escolha, que é condenar de forma muito forte todos que participaram desse caso horrível da morte do professor Ronaldo Pescador. Doutor, muito obrigado. Taizinha também, a gente volta a conversar a qualquer momento.